Então já vemos aí o motivo da fúria de Ramã. É porque ele havia se exaltado sobremodo, era o primeiro-ministro, usando da sua influência, faz com que o rei lance um edito a fim de que todos que ali residiam no palácio, que eram servos do rei, teriam por obrigação se prostrar, se inclinar. Não obstante a isso, o texto leva-nos a crer, e o texto deixa bem claro que ele era judeu, e porque ele era judeu, o povo judeu só adorava um único Deus, atendendo, o que diz a palavra do Senhor Jesus. Então, até nesse ponto, ele mantém a sua fidelidade. E por causa da sua fidelidade, é que ele vai agora sofrer muitas dificuldades e perseguições, porque simplesmente, queridos, ele era fiel. Sabia que você, por ser fiel também, você vai enfrentar lutas e adversidades. E o contexto aí do livro de Esther, sobretudo esta narrativa de hoje e também na narrativa anterior da lição 3, ele vai mostrar e demonstrar muito essa questão da fidelidade, da integridade, e por causa de tudo isso sofreram aí perseguições, E geralmente as pessoas costumam, quando fala de prova de fé, lembrar de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, e muito poucas vezes se fala nessa prova de fé mesmo, que foi Mardoqueu, que ele não negou a sua fé, e ele teve aqui um embate parecido com aqueles que tiveram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, porque eles não quiseram se prostrar diante da estátua. Aqui também nós temos Mardoqueu, que não quis se prostrar diante e nem adorar aqui o homem, Então, por causa disso, ele vai sofrer severas reprimendas, e por pouco, se não fosse pela providência divina. Inclusive tinha perdido ele a vida, todos os judeus, inclusive a rainha Esther, Por muito pouco, e só pela ação divina mesmo de Deus é que o Senhor entra em providência, e todas as vezes que o servo de Deus tem a sua fidelidade, ele vai permanecer com ela imaculada, Quem era então Mardoqueu? Esse nosso personagem central aqui da nossa lição. Sabemos, portanto, que esse homem era judeu. Sendo judeu, ele era filho de Jair, e neto de Simei, bisneto de Quis, o benjamita, aquele mesmo que fora trazido por Nabucodonosor no ano 606 depois de Cristo. Somos informados no capítulo 2 de Esther que Mardoqueu residia, portanto, em Suzã, que ficava a 420 quilômetros ali da cidade de Babilônia. E nós não sabemos como que ele saiu da Babilônia e foi ali parar em Suzã. Algumas coisas nós podemos extrair aqui do texto, é que ele estava à porta do palácio, ali em Suzã. E Suzã era a capital de inverno dos imperadores medos e persas. Então sabemos que ele era, ou ocupava algum cargo ali da guarda real, ou ele era um dos eunucos, porque ele estava à porta do rei. E sabemos, portanto, que se não fosse eunuco, se não fosse ali um servo da casa, e se não fosse ele também pertencente à guarda do rei, ele não poderia estar ali naquela circunferência ali em frente ao palácio. Então o texto deixa-nos claro que, embora que não dizia qual era a função, mas a gente pode observar, Jamerson, que ele ali exercia, ou ele era eunuco ou fazia parte ali da guarda. E a gente vai observar que ele tinha alguma patente. Inclusive, quando Esdras e Neemias retornam, ele não vai junto. A sua família fica, como vários judeus ali ficam também. Então, o pano de fundo que a gente precisa observar, que eu quero trazer aqui, porque às vezes a gente confunde muito essa questão aí, nesse período aí de 222 anos, que é o primeiro período onde vem os assírios e domina sobre o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E a gente vai observar que quando os assírios ascendem ao poder e é levantado esse poderoso império, a gente vai observar que eles tinham uma política de expansão diferente de todos os outros demais reinos subsequentes, os outros impérios. Então eles consistiam na seguinte forma: quando eles dominavam e eram extremamente cruéis, quando eles dominavam uma nação, eles faziam o quê? Eles traziam, nós até falamos isso, alguma coisa na lição anterior, estamos pavimentando aqui só para entrarmos aqui, para deixar um pouco mais claro. Então esse reino, os assírios faziam de que forma? Trazia, como que, por exemplo, para os dias de hoje,
vamos dizer que aqui em Palmas seria Israel, e vamos entender que lá em Goiânia seria o reinado onde eles estavam dominando. Então eles vinham aqui, dominavam Palmas, né? E traziam os moradores lá de Goiânia, que era do Império Assírio, para morar aqui em Palmas, e junto com eles traziam os seus deuses, junto com eles traziam as suas tradições, os seus costumes. Então Israel foram corrompidos dentro de sua origem. Eles dominavam o reino onde eles subjugavam e trazia a sua religião, trazia os seus costumes. E aí nós vamos observar algo interessante, que por causa disso, e esse casamento entre os assírios e o povo judeu do reino do norte ali, provocou uma grande dissensão, que ela vai causar um prejuízo muito mais lá na frente. Quem não se lembra, por exemplo, dos samaritanos, a gente vai se lembrar de Neemias, daquela dificuldade que ele teve com Tobias, com Sambalate, que eram os samaritanos. Então eles eram do reino do norte, não foram levados cativos, né? Eles foram levados cativos no ano 700 foram vencidos no ano 722 a.C. e só bem depois, no ano 606, é que Nabucodonosor agora vence os assírios. Vencendo os assírios, eles fizeram diferente. Eles agora dominaram também todos os reinos, dominaram o reino de Judá, que ainda não havia sido vencido, porque eles permaneceram fiel mais tempo, né? Então a gente vai observar que a política agora do Império Babilônico, que é subsequente a esse assírio, já vai se diferir, né, irmão Jamerson, desse outro reinado, desse outro império. Se no primeiro império eles traziam as pessoas para ali residirem, agora com Nabucodonosor é diferente, eles levam cativos. E é nessa leva de cativos que Nabucodonosor leva, ele leva Jeconias, ele leva Quis, o benjamita, que era bisavô aqui desse homem Mardoqueu, e vai levar toda a nobreza real. E leva também consigo os mais inteligentes, os sábios, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Ananias, esses nomes depois que foram mudados, depois que eles estão lá, né? O interessante é que todos aqueles que se destacavam, eles tinham uma política de expansão. Nabucodonosor, em vez de trazer as pessoas para morar na cidade, eles levavam para a Babilônia. E eles faziam o quê? Usavam a inteligência destes sábios e entendidos para enriquecer a sua nação, extremamente estrategistas, né? Então é nessa leva que é levado para a Babilônia Quis, o benjamita, que era bisavô aqui de Mardoqueu. E depois a gente vai observar que 70 anos depois, no ano 536 a.C., a gente vai observar que agora foram vencidos pelos persas, né? Depois vai surgir aí os medos também, a junção medo-persa, e é nesse contexto agora que nós estamos falando desse império medo-persa, que as pessoas às vezes pensam que é só um cativeiro babilônico, que tudo são os babilônicos. Não, e são na verdade aí 3 impérios. Especificamente nós estamos agora no período de Assuero. Antes de Assuero ainda veio outros ainda, que foi Ciro, que foi Dário, Artaxerxes, e agora nós estamos com Assuero. Então já estamos aqui nessa última leva, no período aí da rainha Ester, e esse homem agora Mardoqueu, nesse período do rei Assuero, é que ele vai ter esse destaque. Ele provavelmente, como nós já falamos, ele não retornou, porque aqui nesse contexto Esdras e Neemias já tinham retornado para Jerusalém, e naquela leva aqueles de judeus que voltam para lá, alguns ficam. Dentre eles vai ficar esse homem aqui extraordinário, de muita fé. Muito provavelmente ele conseguiu se estabilizar muito bem aqui entre os medos e os persas, e por causa da sua integridade, por causa muito da sua fidelidade, alcançou grande proeminência ao ponto de ficar bem sucedido ali no reino dos medos e dos persas, inclusive na confiança, ainda que sendo judeu, podendo participar do grupo tão seleto da guarda ali, né? Então, e mais na frente a gente vai observar que por causa dessa integridade, dessa sua fidelidade, ele vai assumir a função de primeiro-ministro. O capítulo último ali do livro de Ester, ele vai falar a respeito disso, dessa assunção, do crescimento aí de Mardoqueu chegando ao último posto. Falando sobre essa questão aí, sobre quem era Mardoqueu, já traçamos o perfil aqui da sua história, do tempo e do contexto. Vamos observar como foi a prova da sua fé. Ele foi grandissimamente provado. Nós entendemos e vemos que a história aí de Ramã, ele estava tentando colocar-se no lugar de Deus. E a Bíblia é enfática ao dizer que nós não podemos adorar a nenhum outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Não podemos dar glória a uma outra pessoa.
Deuteronômio, no capítulo de número 4, 8 e 9, vai dizer: não fareis para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem do que há na terra, nem nas águas embaixo da terra, pois eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos da terceira até a quarta geração. Então somente a Deus nós temos e podemos adorar. Vemos aqui a fidelidade desse homem, de reconhecendo que só o Senhor é Deus, que grande é só o Senhor. 1 Timóteo, no capítulo 1, o verso de número 2, diz ainda mais enfaticamente que nós temos que dar glória somente a Deus para todos sempre, amém. Ao único Deus seja dada a honra e a glória para todos sempre, amém. Romanos 11:36 fala que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então seja dada a glória ao Senhor para sempre, amém. O salmista, ele dizendo e enfatizando de forma muito segura quem merece glória, ele vai dizer lá no Salmo 15, e o versículo de número 1, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós. Ele ainda vai repetir: não a nós, mas a ti, Senhor, seja dada a honra. Deus tinha realmente um plano na vida de Mardoqueu, como ele tem um plano na minha vida. E o plano de Deus para a minha vida, a bênção de Deus para a minha vida não é só para mim, é para abençoar outras pessoas, porque através da bênção de Mardoqueu, os judeus foram abençoados, através da rainha Esté, que passou a ser a mulher mais poderosa do mundo, a rainha ali, esposa de Assuero. Quando Vasti perde a sua posição e fica em primeiro lugar aí, a rainha Esté, então foram abençoado o povo de Deus através de Esther, através desse servo tão abençoado, Mardoqueu. Então algumas pessoas até argumentam e dizem: olha, eu acho que Mardoqueu ficou aí porque ele estava bem sucedido. Tudo bem, pode até ser, mas eu acredito que acima de tudo Deus permaneceu com Mardoqueu ali em Suzã, no reinado dos Medos e do Persa, porque tinha um plano, tinha um projeto de, através deles e por eles, pela intervenção divina, usá-los como um canal de bênção para abençoar o seu povo. Vez por outra também, Deus pode estar também tendo um plano de bênção para a sua vida, e através da sua vida usar você como canal de bênção para abençoar a igreja, para abençoar o seu ministério, para abençoar a sua família, para abençoar a sociedade na qual você está inserido, né? Mardoqueu, queridos, dentro desta situação de desespero que qualquer um estaria, o quadro era bastante complicado. Ora, Mardoqueu não se curvou diante de Ramã, ele se enfurece, e quando ele se enfurece, enfurecido tal como ele estava, ele agora lança um decreto. Nesse decreto agora avalizado pelo rei, ele agora vai tentar matar todo o judeu, matando Mardoqueu, matando assim todo o judeu inclusive. O intento do maligno era de destruir, de acabar, mas existia uma luz no fim do túnel. Qual era esta luz no fim do túnel? É o que o tópico 2 vai estar tratando aqui. Este homem, Mardoqueu, não se desesperou, não arrancou os cabelos da sua cabeça, não, ele se prostrou, e o texto diz que ele vai para a oração, ele vai para o jejum, ele mantém a sua fé, e por conseguinte, não obstante a isto, além da fé, ele utiliza agora a sua ação, ou seja, ele toma uma providência, ele toma uma atitude, e as atitudes que nós tomamos na vida são determinantes para a nossa vitória ou derrota. Então, partindo desse pressuposto, Mardoqueu entra na presença do Senhor, e esta era a única luz no túnel que ele poderia enxergar. E o importante é que pode, às vezes, o túnel ser bem pequenininho, a luz pode até estar distante, mas o socorro de Deus é bem presente na hora da angústia, né? Muitos cristãos argumentamos que o crente ele não pode passar perseguição, né? E esse texto e a Bíblia em si, ela está recheada de histórias de perseguição, de lutas. Significa dizer que entre eu e a minha vitória, entre a sua vitória, haverá sempre um obstáculo. Entre a sua bênção e você tem sempre um obstáculo. Estava, na verdade, o povo de Israel tentando entrar na terra prometida. Quantos obstáculos ele teve? Teve que atravessar um deserto,
Então entre mim e a minha bênção, entre você e a sua bênção, sempre existirá um obstáculo, haverá uma perseguição, haverá alguma luta, né? Então, erroneamente, você percebe, auxiliar Jamerson, que em muitas igrejas, às vezes, eles cultuam essa questão de que o crente não pode passar luta, não pode enfrentar enfermidade, que tem que ser próspero, rico financeiramente. Então, parece que apresenta um evangelho muito barato, né? Que parece que tudo se resume isso ao ter e não ao ser, né? A pessoa que não é crente, que não tem essa convicção, na primeira dificuldade ele vai desanimar. O crente que é convicto da sua chamada e conhece a Bíblia e é amadurecido, ele utiliza a circunstância para exercitar a sua fé, né? Então, uma coisa que precisa, acho que ficar bastante claro, é que nós padecemos lutas, sim. Em João 6, 16 e 33 vai falar: tenho-vos dito isso, em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês terão aflição. Mas aí ele vai dizer: mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então essa perseguição, ela sempre existirá. No versículo de número 10 até o verso de número 2 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 5, lá das bem-aventuranças, vai dizer: bem-aventurado os perseguidos por causa de quê? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí depois não vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Daí diz para regozijar e alegrar. Por quê? Porque grande é o nosso galardão, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então essa perseguição existiu nos profetas, existiu com Mardoqueu, sempre existirá. Qual foi a atitude que Mardoqueu tomou? Ele foi para os pés do Senhor. Assim também nós podemos correr para os pés do Senhor. Salmos 37, verso 4 fala: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Basta você se deleitar, querido, aos pés do Senhor. Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O teu socorro, ele vem do alto, querido, ele não vem do homem. Se não percebo, Salmos 20, o verso 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, servos de Deus, faremos menção ao nome do Senhor dos exércitos. Essa é a nossa esperança. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Jeremias 33:3 fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Salmos 56:11, para fechar aqui esse tópico, diz da seguinte forma: tenho posto no Senhor a minha esperança, e não temerei o que pode me fazer o homem. Creia, acredite na sua bênção e na sua vitória. A nossa vitória provém de Deus, meus queridos. Pode haver um decreto que está determinando a sua falência, a falência do seu negócio, a falência do seu empreendimento, a falência do seu trabalho, do seu emprego, do seu ministério, mas a última palavra, ela vem de Deus. Mardoqueu estava com a sentença, já estava com a cova para ele armada e seria enforcado, mas nós conhecemos a história que lá no capítulo 6, Deus, lendo as crônicas dos reis medos e persas, ele vai ver que a sua vida fora salvo por causa de ação de um homem. Ele pergunta o nome desse homem, aí falaram que era Mardoqueu, e perguntaram o que é que fizeram então a este homem, e eles disseram nada. Então agora ele se aproxima diante de Ramã e pergunta: Ramã, o que eu farei com um homem que usar de benevolência para comigo? Ele, na sua pompa, Jamerson pensou: o rei vai me abençoar a mim, porque eu sou o primeiro-ministro. Então disse: rei, o senhor pega o cavalo real, a roupa real, o cetro real, coloca vestido nesse rapaz e que todo mundo, todas as pessoas venham se prostrar diante dele. E ele pensando que era com ele mesmo, e na verdade era Deus honrando a Mardoqueu. Então ele pega e diz: agora vai lá, então dê o meu cavalo, dê o meu cetro, dê a minha roupa para esse homem. Esse homem é Mardoqueu. Então Ramã queria matar, e na verdade Deus vai fazer com que o próprio Naamã, que queria na verdade matá-lo, Deus conservou ele ainda com vida
para ver Deus honrando Mardoqueu. Deus, ele não quer matar o seu inimigo, ele quer que ele esteja vivo primeiro, para ver Deus lhe abençoando, para ver Deus lhe exaltando. E nós vamos ver aí através da história que a mesma cova aonde esse Ramã cavou para enforcar Mardoqueu, ele e a sua família foram que caíram naquela cova. Então quem abre a cova, existe até um ditado: quem abre a cova, nela cairá. A minha palavra nesta noite aqui, já encerrando a nossa participação, querido, é que não importa o decreto, não importa a situação a qual você esteja vivendo, Deus, ele tem uma bênção na sua vida, Deus tem uma vitória para você. Grande abraço a todos vocês, estamos chegando ao final aqui do programa Bíblia em Foco nesta noite. Foi uma bênção, aula maravilhosa, esperamos e aguardamos todos vocês na próxima sexta-feira aqui, juntamente conosco, eu, pastor Eurípides, na programação aqui da Bíblia em Foco. Contamos com a presença de vocês, com a audiência de vocês aqui na Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família, uma transmissora do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Grande abraço a todos.